Bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Hoje temos como convidado o Pedro Magalhães, doutorado em Ciência Política na Universidade de Ohio, foi diretor do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica, hoje é investigador de Ciência Política no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e é também diretor científico da Fundação Manuel dos Santos. Muito bem-vindo. Olá. A República Portuguesa é um Estado democrático, baseado na soberania popular, no respeito e na garantia dos direitos e liberdades fundamentais e no pluralismo de expressão e organização política democrática, que tem por objetivo assegurar a transição para o socialismo mediante a criação de condições para o exercício democrático do poder pelas classes trabalhadoras. Este era o artigo 2º do texto original da Constituição da República Portuguesa de 76. Era esta a democracia socialista de baixa desigualdade que os portugueses esperavam em 74? Eu creio que sim, apesar da Constituição ter sido desenhada e aprovada num contexto um bocadinho invulgar do ponto de vista político, durante um processo revolucionário, onde de alguma maneira o poder militar tinha mais autoridade e mais força do que seria normal, no fundo, numa democracia completamente livre, no fundo, e não sujeita a uma certa tutela militar. Apesar de tudo, eu acho que não tenho grandes dúvidas de que esse artigo e essa mensagem geral refletia, em geral, o que era o ambiente da altura, e eu até diria um bocadinho mais. Nós tendemos, do ponto de vista analítico, a separar, e acho que fazemos bem, em separar várias componentes do que se pode chamar de democracia, não é? Nós separamos muito a componente da liberdade, dos direitos, a componente, digamos, liberal da democracia, que tem a ver com eleições livres e justas, tem a ver com proteção tutela efetiva de direitos políticos. Separamos muito isso da componente que podemos chamar, as pessoas chamam várias coisas, mas substantiva, que tem a ver com determinadas direções das políticas públicas que podem ir ou não no sentido de produzir redistribuição económica, produzir redistribuição de recursos, promover a igualdade. Analiticamente nós fazemos isso. O que é curioso é que na maior parte dos países democráticos, e portanto não é uma coisa só do nosso passado, 74, 75, hoje em dia, quando nós usamos os nossos inquéritos para tentar medir o que é que as pessoas acham que a democracia é e o que é que elas acham que devia ser, estas duas dimensões que são genuinamente e devem ser tratadas como distintas, na cabeça das pessoas elas estão muito relacionadas. Isso é verdade em toda a Europa. Eu estou a dizer isto, não estou a dizer isto de cátedra. Houve aqui há uns anos um estudo do Inquérito Social Europeu onde se tentava perceber precisamente isso. O que era mais importante? Qual era a definição que as pessoas tinham de democracia? Era eleições livres e justas? Ou era, por exemplo, os tribunais tratarem todas as pessoas da mesma forma, o rule of law, não é? Ou era, digamos, reduzir desigualdades? E o que é curioso é que em quase todos os países e para quase todas as pessoas, todas estas dimensões, eleitoral, liberal e social, de justiça social, era elevadíssima. Portanto, as pessoas acham que a democracia deve ser isto tudo e não conseguem separar. E, portanto, num certo sentido, talvez a transição para o socialismo seja levar a coisa um bocadinho mais, mas isso tem a ver com o contexto, mas esse conteúdo, essas aspirações não são muito diferentes das aspirações que caracterizam a maior parte, digamos, da população, dos cidadãos nas democracias europeias. Eu digo aqui europeia, não digo isto por acaso, porque eu não estou seguro que seja a mesma coisa digamos, fora da Europa e em todo no resto do mundo. Eu sei que, por exemplo, digo isto também porque nos Estados Unidos isto que estamos a falar não é exatamente verdade. Nos Estados Unidos, por razões históricas, de cultura política e, no fundo, e também de concretização ao longo das décadas do que é de facto a democracia americana, esta dimensão social e a dimensão de liberdade política estão mais separadas na cabeça das pessoas e nem toda a gente acha que estas duas coisas fazem parte do pacote. Mas na Europa não é assim. Na Europa a componente liberal e a componente social, no fundo, democracia liberal e social-democracia, aqui sem sentido de, digamos, de partido político ou de grupo político, mas são duas dimensões que fazem parte do mesmo pacote, estão juntas na cabeça das pessoas, são aspirações comuns
e não distintas. Mas isso tem a ver com o facto dos Estados Unidos ser uma democracia bastante mais velha do que muitas das que estão na Europa, por exemplo, Portugal. O Reino Unido também é uma democracia bastante velha. Eu acho que tem a ver com um percurso, com uma evolução histórica que é de facto singular na comparação com as democracias europeias, e onde, digamos, as aspirações a mais igualdade e a mais distribuição acabaram por marcar um dos lados do confronto político e não fazer parte de um consenso nacional, político, como em geral nós observamos até isso hoje em Portugal. Quer dizer, é muito curioso. Muitas vezes diz que os partidos de centro-direita são neoliberais. A verdade é que muitas vezes as políticas que passam enfim, podem ser discutidas nesses termos, mas na verdade é que o espaço de debate político em Portugal em torno de qual deve ser o papel do Estado e qual deve ser o papel na redistribuição é um espaço relativamente apertado quando comparamos com os Estados Unidos. Aqui andou-se a discutir as questões da educação, por exemplo, e do papel do Estado em financiar escolas privadas por aí fora. Ninguém aqui em Portugal defendeu que o Estado não devia ter qualquer papel no sistema educativo. Nos Estados Unidos há quem defenda. Portanto, nós temos um espaço de debate mais comprimido, precisamente porque temos um consenso maior, apesar de haver divergências nesse consenso, mas temos um consenso maior comparativamente em torno desse objetivo de redistribuição e de igualdade. Nós vamos a um debate qualquer, por exemplo, sobre a saúde, e a primeira coisa que alguém diz é: ninguém aqui põe em causa a existência de um Serviço Nacional de Saúde. É evidente que depois há opções diferentes, há escolhas diferentes, há debate dentro disso, mas há um relativo consenso em comparação com os Estados Unidos, e eu imagino, se bem que os dados aí são menos, existem menos dados deste tipo de inquéritos, mas eu imagino também que, por exemplo, na Ásia, em algumas democracias asiáticas, esse consenso não seja o mesmo daquele que existe na Europa. Na Europa, o Estado de Previdência, como o conhecemos, no fundo acabou por ser construído dos dois lados da luta política. É em parte da democracia cristã e em parte da social-democracia, e por isso é natural, quando temos enfim, com diferenças certamente e até com objetivos certamente diferentes, mas é natural que quando este mesmo grande conceito de welfare state, de necessidade de algum tipo de redistribuição, necessidade de algum tipo de proteção social organizada para os mais pobres, quando ela vem dos dois lados, digamos, do espectro político, é natural que este consenso exista. Noutros países, a história política e a história da construção do Estado de Previdência e do Estado em geral é muito diferente. Mas também se pode dizer que diferentes partes da sociedade pensam o que é democracia de forma diferente. Por exemplo, Sim. Os jovens pensam o que é democracia diferente de alguém que em Portugal viveu numa ditadura, por exemplo? Sim, eu não quero... Tudo isto é sempre um pouco relativo, não é? Eu agora estava a falar do consenso na Europa, e porquê é que falo em consenso? Porque estou a fazê-lo em comparação com o que se passa, por exemplo, nos Estados Unidos em torno desta definição de democracia. Dentro deste consenso, quando deixamos de fazer a comparação com outros países, encontramos diferenças, é evidente. As pessoas com maiores níveis de rendimento são menos a favor da redistribuição do que os mais pobres. Em qualquer país na Europa, isso é completamente garantido. Da mesma maneira, portanto, o status social, a posição que alguém tem na estratificação social afeta a sua concepção de democracia de uma maneira previsível. No fundo, as nossas convicções, as nossas ideias são em parte, pelo menos, moldadas pelos nossos interesses. E, portanto, quando eu pergunto e quando nós perguntamos nestes inquéritos, até que ponto para si é que é importante para que um país seja definido como uma democracia, que haja subsídio de desemprego, que haja um sistema fiscal progressivo que redistribua, quando vamos ver, nem todos respondem da mesma forma, nem todos defendem essas ideias com a mesma intensidade. Quanto mais pobre eu sou, mais eu defendo isso. Quanto maiores rendimentos tenho, menos defendo. Isso é também evidente. Em relação aos jovens, devo dizer que uma das coisas que nos impressionou, a nós que trabalhamos nessa vaga do inquérito social europeu, é que não há diferenças sistemáticas entre os mais jovens e os mais velhos na sua concepção de democracia. A idade, no fundo, a geração até não aparece como um fator fortemente determinante. Há outras coisas, digamos,
por exemplo, como é que eu me posiciono ideologicamente. As pessoas mais à direita tendencialmente tendem a ver a democracia um pouco mais na sua definição liberal e menos na sua definição de social-democracia ou social, apesar das diferenças serem pequenas. Como eu dizia há pouco, a educação também é importante. Quanto maiores os níveis de instrução, mais a tendência para não dar tanto peso à dimensão da redistribuição e dar mais peso à dimensão das liberdades e das eleições, mas a idade não aparece como uma coisa determinante. É curioso verificar isso. Mas pode-se dizer que os jovens participam menos na democracia, são menos ativos, têm mais abstenção? Não, isso é outra questão. Estamos a falar da concepção de democracia, agora estamos a falar do comportamento. Há uma coisa aqui que é universal e que eu penso que eu saiba, é o que eu tenha visto, nunca vi nenhum resultado em nenhum país democrático que fosse diferente, e que é a relação entre a idade e a participação eleitoral é muito clara e muito previsível. Quer dizer, quanto mais velho, mais vota. Em alguns países verifica-se, por exemplo, que depois há uma espécie de relação curvilinear. Quando eu chego aos 65, então aí começo novamente a descer na tendência para participar, mas nunca a descer ao ponto a que encontramos, por exemplo, as gerações mais jovens, com entre 18 e 25 até 18 e 35, que têm uma participação eleitoral mais baixa. Eu penso que isto é um fenómeno universal. Não é um fenómeno particularmente surpreendente. Eu acho que por duas razões. A primeira razão tem a ver com integração social. Ou seja, nós vivemos em sociedades, e cada vez mais vivemos em sociedades, em que, no fundo, a entrada na idade adulta se adiou. Na idade adulta, neste sentido, a entrada no mercado de trabalho, o casamento, ter filhos. E a partir do momento em que isso é assim, é natural que ainda não esteja integrado nesse conjunto de responsabilidades e até de redes sociais, não sinta que o que está em jogo nas eleições é tão importante. Portanto, eu acho que isto é um fenómeno também ele universal, natural, tem a ver com o ciclo de vida e tem a ver até com um certo adiamento da idade adulta e da entrada, em particular no mercado de trabalho, que é a coisa mais decisiva. Para que, no fundo, quer dizer, eu antes de entrar no mercado de trabalho, eu nem sei muito bem qual é a taxa de impostos que existe, não é? Para que rendimento, não estou muito preocupado e, portanto, a partir desse momento é natural que eu não me preocupe muito sobre quem está a decidir o quê e como é que eu posso influenciar isso. Isso é um lado da questão. E que é, digamos, creio eu, universal e facilmente compreensível. Há outro lado da questão que aí sim provavelmente corresponde uma tendência um pouco diferente. Algo que não era verdade aqui há 50 anos e que provavelmente agora já é verdade. Eu penso que é verdade hoje que os jovens de hoje se sentem mais distantes da maneira como se faz política normalmente do que sucedia no passado. Isso tem muito a ver, o Ronald Inglehart escreve isto há muito tempo e eu acho que ainda não apareceu ninguém que mostrasse que ele não tem razão. Tem muito a ver com a instrução, tem muito a ver com o facto da população em geral, mas em particular os jovens, terem níveis de instrução cada vez maiores, e essa instrução muda a maneira de olhar para a política. Nós tínhamos no passado uma relação entre os cidadãos e o poder de muita deferência, quer dizer, de muita... temos elites políticas que decidem, de alguma maneira eles devem estar a decidir bem, não é? Eu não gosto destes, mas os outros dos quais eu gosto certamente estão a tomar as boas decisões. A relação que as pessoas têm hoje, em particular os jovens, por serem mais instruídos do que eram no passado, têm com a política é muito menos deferência e mais, é uma relação em que eu não me sinto à vontade em integrar-me numa política tão hierarquizada, tão dirigida de cima. Quer dizer, hoje em dia um jovem médio pensa o que é que há de fazer para participar politicamente do ponto de vista convencional, não é? Nos partidos, nas eleições, e tudo parece muito hierárquico, tudo parece muito dirigido, tudo parece que não me dá a liberdade suficiente
para eu, enquanto indivíduo, dar a minha contribuição. Eu estou sujeito a uma hierarquia, que é a hierarquia da vida partidária, à qual eu penso a maior parte das pessoas não está disposta a integrar-se e a participar, precisamente porque querem ter uma relação com a política diferente, de maior autonomia, de poderem intervir quando querem, de poderem participar quando querem, e é por isso que nós verificamos, por exemplo, e agora terminando esta resposta tão longa, que é verdade que do ponto de vista da participação eleitoral os jovens participam menos, mas não é verdade que do ponto de vista de outras formas de participação os jovens participem menos, em alguns casos participam mais. Nós estamos hoje em dia... Como é que participam? Hoje em dia estamos num mundo em que há petições todos os dias e, portanto, desse ponto de vista a propensão para participar dos jovens é bastante maior do que em relação... ou melhor, a diferença entre os jovens e os mais velhos aí desaparece, enquanto existe na participação eleitoral, convencional, alguém envolver-se num protesto ou organizar um protesto, todas aquelas formas de participação não convencional, dos quais nós também usamos nos inquéritos e perguntamos às pessoas se elas fizeram isto no último ano, por exemplo, a diferença entre os mais jovens e os mais velhos aí esbate-se completamente. Não há, aliás, pelo contrário, a última vez que eu olhei para esses dados, há algumas formas dessa participação dita não convencional, escrever diretamente para um político ou para um jornal, assinar uma petição, participar num protesto, em que essas diferenças entre mais jovens e mais velhos esbatem-se. E, portanto, é um sinal, creio eu, de que não é apenas a questão do, como eu dizia há pouco, não devemos apenas olhar para a participação eleitoral como a única forma de participação. As pessoas ficam, e creio que com alguma razão, ficam muito preocupadas com a distância dos mais jovens e de algumas camadas da população em relação ao processo eleitoral. Eu acho que isso é um problema, porque o voto, na verdade, é o único momento em que nós temos todos o mesmo peso. Eu penso que não há mais momento nenhum da nossa vida política em que eu e um diretor de um banco e alguém que trabalha numa fábrica temos exatamente o mesmo peso. Portanto, preocupa-me esse problema, mas não podemos esquecer que esta não é a única maneira de participar na política e que hoje em dia as formas de participar na política são muito mais diversas, têm uma influência que muitas vezes da qual não suspeitávamos. Hoje em dia uma petição, se tiver suficiente escala e dimensão, pode ganhar uma importância política enorme, e aí as diferenças entre mais jovens e mais velhos tendem a esbater-se. Mas mesmo assim, e tendo em conta esses processos de participação política são talvez mais informais, como protestos, como participação na rua, como petições, existem nos jovens, e até não haja essa tal gap entre jovens e mais velhos, nós não vemos movimentos grassroots, ou pelo menos achamos que não vemos movimentos grassroots como o Occupy Wall Street, como o Black Lives Matter, como os Indignados em Espanha, como os protestos em 2010 na Grécia. Isso é só porque nós somos um país mais pequeno do que Espanha e do que os Estados Unidos, ou é porque genuinamente eles não existem? Bem, isso é daquelas perguntas. Sobre Portugal há sempre uma lista de perguntas sobre os nossos enigmas, não é? Número 1, porque é que não temos partidos de extrema-direita? E as pessoas têm 30 explicações para isto. Número 2, porque é que em Portugal, por exemplo, agora no processo político e económico que vivemos nos últimos anos, porque é que não houve o mesmo tipo de mobilização, porque é que não houve o mesmo tipo de movimentos de grassroots, como dizias, que encontramos, por exemplo, muito na Grécia e em menor grau em Espanha? E eu tenho de confessar, isso é daquelas perguntas que se fazem sempre, e nós que, no fundo, tínhamos a obrigação de encontrar a resposta, temos uns palpites, mas nunca temos muita certeza. Sobre essa questão concreta, eu diria o seguinte. Em Portugal houve muita mobilização política, por exemplo, nestes anos mais duros da austeridade. Simplesmente, há um paper interessante a ler da Guia a Corner, que é aqui do ISCTE, aqui ao lado, que olha precisamente para isso. Mas o contraste é muito interessante. Ela olhou para dados, até notícias sobre greves, manifestações, tentou construir uma espécie de base de dados de eventos, não é? Na Grécia, em Espanha e em Portugal. E o que ela descobre em Portugal é muito interessante. Houve imenso protesto, houve imensa mobilização,
A grande diferença em relação à que se passou nos outros países é que foi uma mobilização enquadrada institucionalmente, ou seja, foi dos sindicatos, fundamentalmente dos sindicatos. Portanto, os sindicatos ocuparam esse espaço que noutros contextos foram, de fundo, mais descentralizados e deram origem a mobilizações mais de baixo para cima do que de cima para baixo, que os sindicatos um pouco acabam por ser. A grande pergunta depois é o porquê. O porquê é um bocadinho difícil de responder. Eu diria que uma coisa interessante em Portugal é que, em contraste com o que se passa na Grécia, em que os sindicatos no fundo estão muito pulverizados, até numa certa competição entre si, o que até ajudou a explicar até algum grau de não só de violência simbólica, mas de violência não simbólica, violência real, uma espécie de outbidding, não é? Em que cada um tenta fazer uma mobilização mais visível e radical do que outros. Em Portugal, no fundo, eu acho que a ligação profunda entre a maior central sindical, que é a CGTP, e um partido político, ainda por cima um partido político que está aqui há muito tempo e que faz parte do sistema, muitas vezes, às vezes as pessoas dizem que não, mas faz completamente parte do sistema, ajuda a explicar porque é que a nossa mobilização foi tão enquadrada, tão organizada desse ponto de vista. Eu lembro-me sempre daquelas histórias que se encontram e encontram na rua duas manifestações, isto aconteceu, salvo erro, em 2012, concorrentes, não é? Uma um bocadinho mais espontânea e outra organizada por um sindicato. O sindicato telefona para a polícia, prepara tudo, arranja tudo, é tudo muitíssimo organizado. Quando nós temos aqui um momento de violência, fica tudo em pânico, não é? Fica tudo, parece uma coisa completamente anormal. Isso, em Portugal o que é normal é as coisas estarem enquadradas e organizadas. Agora, eu estou a olhar para a tua cara e estou a suspeitar que tu achas isto sintoma de um problema, não é? Não sei se é verdade, mas eu queria também dar um outro lado disto, que é, isto é verdade. Portanto, há aqui, no fundo, algumas limitações institucionais para que possam emergir movimentos mais espontâneos, menos enquadrados, menos disciplinados, menos hierárquicos. Mas também é verdade, e eu não me sentia bem se não dissesse isto, porque isto é um dos argumentos de um grande amigo meu, que é um politólogo americano, mas que estuda muito Portugal e Espanha. Uma das coisas que ele diz é muito interessante também, é que em Portugal a receptividade, digamos, do poder, das autoridades, até da polícia à mobilização, é muito maior do que em Espanha e é muito maior do que na Grécia. Em Espanha nós temos uma manifestação e é muito difícil que aquilo não acabe num confronto muito extremado entre quem tem o poder e as armas e quem se vem manifestar. Em Portugal, e isto eu penso que é um pouco, eu estou muito de acordo com ele nisto, é um pouco um legado da Revolução, mesmo na maneira como as manifestações são tratadas na comunicação social, como é que são enquadradas, como é que os jornalistas falam delas, como é que o próprio poder político fala delas. Tudo isto também contribui muito para que esta relação seja uma relação relativamente pacífica e distendida. Eu lembro-me que talvez nos momentos mais duros de aumento do desemprego e de medidas difíceis e duras do governo anterior, lembro perfeitamente do Ministro das Finanças ser confrontado com toda esta mobilização, e a resposta dele foi: fazem muito bem, é um direito que têm, é positivo que Portugal... Eu não sei se ele achava mesmo isto ou não, mas o ponto não é esse. O ponto é que se nós estivermos à espera de ouvir o mesmo tipo de discurso em Espanha, por exemplo, ou na Grécia, não o vamos ouvir. E isso é uma coisa interessante também sobre Portugal, é como é que, às vezes perguntamos, porquê é que não houve mais mobilização, porquê é que não houve mais agitação, porquê é que não houve mais violência? Em parte também é porque o poder em Portugal, e eu espero que isto seja verdade, eu acho que o Robert Fishman tem razão quando defende isto, também se relaciona com a mobilização de uma maneira diferente, com maior aceitação, conferindo maior legitimidade a quem se mobiliza. Isso também pode querer dizer que os portugueses ainda estão satisfeitos com a democracia?
os portugueses não estão satisfeitos com o desempenho da democracia. Penso que não temos nada que nos mostre isso, tudo o que temos nos mostra ao contrário. Quando olhamos, enfim, eu vou falar muito deste ponto de vista porque é o meu trabalho. Quando olhamos para os inquéritos onde estas questões são colocadas, de facto o nível de insatisfação é muito grande. Mas isso é, digamos, de um ponto de vista mais instrumental. Digamos, é quando nós perguntamos às pessoas o que é que a democracia fez por ti ultimamente, não é? E a insatisfação é grande e a falta de confiança nos agentes políticos é grande. Isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente, essas pessoas não acreditam na democracia como regime, como sistema, e aí tudo o que nós vemos nos diz o contrário. Os portugueses, penso que praticamente desde meados dos anos 80, não mostram nada nestes estudos e nestes inquéritos que não seja uma crença na superioridade da democracia como regime e uma adesão e uma legitimidade fundamental que atribuem ao regime democrático. Agora, se ele está a funcionar como devia, isso é outra questão. Eu penso que a maior parte das pessoas acha que não. Agora, os portugueses acreditam na democracia, eu disse não tenho. Porquê é que acham que não está a funcionar? Porquê é que não estão satisfeitos com a parte do outcome da democracia? Bem, uma razão simples é que as pessoas também, o termo outcome aqui é bem usado. Uma das dimensões na base das quais as pessoas avaliam a democracia é no seu desempenho. O que é que ela está a produzir, como, por exemplo, em termos de prosperidade e de crescimento económico. E isto afeta esta avaliação. Nós sabemos que esta avaliação do desempenho é muito afetada pelo desempenho da economia. Por isso é que ela é também um bocadinho volátil. Quando nós olhamos para o gráfico ao longo do tempo que nos mostra os níveis médios de satisfação com a democracia e vemos as subidas e as descidas, nós quase conseguimos traçar um mapa da evolução do desempenho económico em Portugal. E como sabemos, nos últimos 15 anos, Portugal cresceu 0% em média, não é? E portanto o que nós temos é de facto uma descida grande. Mas eu diria outra coisa, um pouco para além disso. Não é apenas o desempenho, vamos dizer, económico que conta. É também o desempenho, vamos chamar, institucional. Nós, quando perguntamos às pessoas hoje coisas sobre se acham que há ou não corrupção política, se acham ou não que o Estado serve a alguns interesses particulares em vez de servir o interesse da comunidade, e até às vezes coisas mais comezinhas, as pessoas se sentem bem tratadas na sua relação com os serviços públicos, não sentem. E, portanto, sentem que o problema não é apenas um problema de desempenho económico, que é vital e muito importante, mas é também de desempenho institucional, é de qualidade do funcionamento do Estado, é de qualidade da sua relação com as autoridades políticas e do Estado. É a ideia de que as pessoas, os psicólogos falam muito da ideia de justiça procedimental, não é? Que é a ideia de que quando eu protesto, a minha voz é tomada em conta. Quando eu dou um exemplo muito comezinho, isto parece uma coisa muito simples, mas isto depois multiplicado por milhares e milhares de pessoas e milhares de eventos, as finanças têm um número para onde se pode ligar. Eu no outro dia tive um problema qualquer do IVA e liguei para esse número. Liguei para esse número durante 3 dias seguidos. Eu não fui atendido uma única vez. Se nós multiplicarmos isto é, eu sei que isto parece muito pequenino, mas se nós multiplicarmos isto por muitas pessoas e por muitos eventos semelhantes, temos de compreender que a relação das pessoas com o Estado não pode ser uma relação saudável. Quer dizer, até é uma relação que muitas vezes nos leva a externalizar o Estado. Aquilo é como se fossem eles. Nós não fazemos parte de nada disto. Não é? E esta ideia de que na justiça, por exemplo, eu acho que isto é talvez o aspecto mais importante. As pessoas falam muito da lentidão da justiça como um problema, e é verdade que a maior parte dos portugueses acha que a justiça é muito lenta. Mas isto não é a pior coisa que os portugueses veem na justiça. A pior coisa que os portugueses veem na justiça é a ideia de que há pessoas que são tratadas de maneira diferente do que outras. De que o Estado, neste caso representado pela justiça, não é neutral
não é imparcial. Se eu tiver um dinheiro para ter um ótimo advogado, ou se eu for uma grande empresa em vez de ser um cidadão individual, eu consigo ser tratado de uma maneira e não de outra. E é esta percepção de injustiça fundamental que eu penso que infelizmente se alarga a muitos outros domínios do Estado, e ele sim também é um fator que afeta muito a nossa percepção da qualidade da democracia. E o último ponto que eu queria dizer, até porque tem a ver diretamente com a investigação que eu faço, é a seguinte: é que quando essa percepção de que o Estado não nos serve, não funciona bem, quando existe corrupção, quando não há imparcialidade, quando eu não tenho voz, quando isso prevalece, as pessoas acabam por julgar muito mais a democracia na base do seu desempenho instrumental. Que é, se tu fizeste alguma coisa para mim ultimamente, se a economia está a crescer, se os nossos salários aumentaram, ótimo. Se não, é um desastre. Quando nós olhamos para países como a Suécia, por exemplo, vemos que a evolução da satisfação com a democracia é quase uma linha reta, aquilo não muda muito. E pode haver crises, e pode haver momentos de crescimento, mas aquilo não muda, porque as pessoas têm uma relação diferente com o Estado. Não estão à espera que o Estado lhes sirva o curto prazo. Têm uma relação mais saudável, mais favorável, e são menos afetados pela questão do desempenho. Eu estou a dizer isto porque são meia dúzia de papers que eu estou a escrever neste momento que mostram precisamente que este aspecto da qualidade do funcionamento do Estado acaba por afetar os critérios na base dos quais nós julgamos o desempenho da democracia como um todo. E essa ideia de o Estado são eles e eu não faço parte do Estado tem depois como consequência, por exemplo, a abstenção que desde 75 generalizadamente tem vindo a aumentar? A consequência é as pessoas não quererem votar porque não fazem parte? Pode ser uma consequência, mas também há mais consequências. Penso que sim, que certamente essa será uma das consequências. É também um bocadinho a ideia de que faça eu o que fizer, voto como votar, isto não faz grande diferença. Mas eu acho que tem consequências de outro género que se difundem socialmente de outra maneira. Esta ideia de que o Estado são eles, não é? Também gera uma outra coisa, que é: eu tenho um problema na minha rua e são eles que são supostos resolver. Eu não tenho nada a ver com este assunto. Eu estou a pagar impostos e, portanto, para eles eu estou a comprar um serviço e eles é que têm de resolver o problema. Eu sinto, isto sente-se muito na vida cotidiana. Nós andamos pela rua, agora mais outra, há bocado falei do número de telefone das finanças, agora outro episódio aparentemente irrelevante da minha vida cotidiana. Em frente ao meu prédio há aquelas coisas onde se põem as garrafas, não é? Para reciclar. As pessoas todas, eu vivo numa zona de Lisboa de classe média, até média alta eventualmente, não é? Ali há algumas partes. Portanto, o argumento, digamos, da educação aqui não se aplica. As pessoas que vivem para ali são pessoas parecidas comigo. E ali à volta as pessoas depositam ao pé do sítio das garrafas colchões, restos de móveis, sacos com papéis, que tudo o que lhes dá na cabeça elas põem ali. E põem ali porque, no fundo, alguém vai aparecer. E de facto aparece. Sucede que, por acaso, isto é um serviço da Câmara que funciona bem, portanto, quando eles vêm buscar as garrafas, avisam que alguém deixou o resto do entulho e do lixo ali junto, não é? Mas é sempre outro. É sempre alguém que é suposto fazer isto, não é? Eu não tenho nada a ver com este assunto. Eu, vivendo ali, não tenho nada para fazer. Quando eu tenho um buraco na rua, ou quando eu tenho um canteiro estragado, ou quando eu tenho um lixo ali no canto, eu não tenho de fazer nada para mudar isso. É sempre o outro que tem de fazer. Aquilo que estávamos a falar há pouco, isto para chegar a este ponto, que é, há uma espécie de... O Estado está de tal maneira externalizado nós fazemos tão pouco parte disto que não nos sentimos parte da mesma comunidade. Quer dizer, é sempre... Somos nós, eu sozinho, desligado da minha comunidade, que exige do Estado que venha resolver este problema. Eu não tenho nada para contribuir.
E depois liga-se a outras coisas que nós também estudamos nos inquéritos, que é a desconfiança que temos todos uns nos outros, esta ideia de que se eu tive várias vezes esta ideia, quando saio e encontro coisas dessas, às vezes penso, o que eu vou fazer, eu vou pegar nestas coisas e vou pôr ali perto vou pô-las no lixo, há ali um cesto, um caixote onde se põem os papéis, portanto, em vez de os deixar aqui, eu vou pegar e ponho lá. E depois a coisa que eu penso imediatamente a seguir é, mas se eles me veem a fazer isto, pensam que é a minha obrigação fazer isto, então não vou fazer. E depois penso outra vez e diz, estou a ser completamente português sobre este assunto. Então lá, de vez em quando reparo, e quando posso fazer alguma coisa no tempo que tenho, lá pego nos papéis e vou pôr no caixote dos papéis. Mas reparem nesta sequência de raciocínios. É uma sequência de raciocínios em que de facto nós desconfiamos todos uns dos outros e sentimos que os outros vão todos tomar partido de nós, e juntando a isto aquilo que falávamos há pouco, esta ideia de que o Estado é uma coisa que eu não faço parte e que eu pago impostos, eles que me prestem este serviço e eu não tenho que fazer mais nada. Eu estou aqui sozinho, isolado, protejo a minha família e tudo o que está à volta são pessoas que se querem aproveitar de mim. Portanto, isto nós vivemos muito, Portugal vive muito neste ambiente. Que é diferente de outros países na Europa? Que é radicalmente diferente do ambiente que se vive, por exemplo, falámos há bocado dos países escandinavos, é uma das coisas que os caracteriza precisamente é o contrário, é esta ideia de que eu posso confiar nos outros, os outros não vão tomar partido de mim, e são países onde as pessoas têm uma relação com o Estado que é muito, muito diferente. Aliás, até nos Estados Unidos isto é um pouco diferente, se bem que nos Estados Unidos seja uma coisa menos transversal à sociedade e que se situa um pouco em bolsas, não é, da sociedade. Nos bairros de classe média as coisas funcionam maravilhosamente, toda a gente trata de tudo, ninguém deixa um papel no chão, também porque sabem porque sentem maior confiança, mas é uma confiança que está um bocadinho segregada socialmente. Eu penso que nos países escandinavos nós não vemos isso, é mais transversal na sociedade. Mas as pessoas acham em Portugal que votar ou não votar é igual e que o voto deles não muda absolutamente nada? É isso que na generalidade existe em Portugal? Não, é uma das coisas, essa percepção existe muito. Em geral, essa percepção, se quisermos ser completamente racionais e objetivos, de facto, um voto pode mudar, o que pode mudar é mesmo muito pouco, não é? Mas felizmente as pessoas não pensam assim e a maior parte delas vão votar na mesma, ainda vão votar na mesma. Agora, houve durante muito tempo, e é uma das coisas que eu estou curioso para ver se tende a mudar agora ou não, mas houve durante muito tempo a percepção de que votar num partido ou votar no outro ia produzir o mesmo resultado. Do ponto de vista do desempenho da economia, é isso que nós vemos, de facto estamos há 15 anos estagnados. Do ponto de vista das políticas públicas, não tanto, e eu acho que nos últimos anos têm trazido uma polarização na política que pelo menos deixamos de ter isso como argumento. Quer dizer, aquilo que os diferentes partidos defendem tem-se diferenciado nos últimos anos. Portanto, eu penso que isso deixa de ser um argumento. Tal como nos Estados Unidos deixou de ser um argumento. Ou seja, uma das coisas que nós vemos nos Estados Unidos é uma espécie de recuperação da participação eleitoral, em grande medida porque os dois principais partidos estão tão distantes um do outro. Resta saber se isto é uma coisa boa também, não é? Se essa distância não se torna excessiva, senão vamos ter saudades do tempo em que os partidos eram um bocadinho mais parecidos e podiam falar uns com os outros. Mas durante muito tempo em Portugal isso foi assim, no fundo, a ideia de um bloco central de interesses que eu penso que agora a pouco e pouco se começa eventualmente a desfazer. Nós olhamos até para que, e há estudos sobre isto, sobre o conteúdo dos manifestos, não é? dos programas partidários, são hoje mais diferentes do que aquilo que já foram. Vamos ver se isto tem algum reflexo na ideia de que votar faz diferença, não estamos sempre a eleger os mesmos, não é? Vamos ver. Tu achas que este contexto que hoje temos de uma coligação, ainda que não governamental, mas parlamentar de esquerda, faz com que as pessoas pensem que isso muda, não é? O votar num partido ou votar no outro já não é exatamente igual porque aquele partido ainda pode fazer parte de uma solução? Eu penso que há um pouco a expectativa, no fundo, se eu tivesse que fazer uma aposta e tentar olhar para dados e perceber se as coisas mudaram ou não, a minha expectativa, aliás há um inquérito que pergunta isso mesmo, pergunta-se
até que ponto é que votar em quem se vota não faz diferença. Depois há uma escala, depois dizem que faz diferença e não faz. A minha expectativa é que com os últimos anos isso tenha mudado, precisamente porque temos agora, digamos, um governo um Partido Socialista que talvez pela primeira vez em muito tempo se assume. Durante muito tempo o Partido Socialista nem dizia que era de esquerda, não é? Em Portugal era uma coisa curiosa. E durante muito tempo foi dos partidos sociais-democratas mais ao centro de toda a Europa. Penso que temos, hoje em dia isso muda, temos claramente uma coligação, que não sendo uma coligação de governo, temos um acordo parlamentar e, portanto, um governo que sobrevive com o apoio dos partidos mais à esquerda no Parlamento, em face de partidos que estão claramente à direita. Temos muitos temas políticos que vão aparecendo e que não apareciam com tanta frequência no passado. É natural que apareçam agora, até porque o facto de eles aparecerem ajuda a dar coesão a este governo. Temas que dividem as pessoas claramente entre temas de esquerda e direita convencionais. Portanto, eu diria que a minha expectativa é que para as pessoas isto se torne perceptível e possa de alguma maneira contribuir para, não sei até que ponto, mas para alguma inversão da tendência de aumento da abstenção. Eu não estou a dizer que isto seja sempre positivo, quer dizer, isto tem coisas positivas e tem coisas negativas, mas também vemos hoje no debate político um nível de sectarismo que eu acho que não víamos no passado e, portanto, as coisas têm sempre vantagens e desvantagens. Uma coisa é haver diferenciação ideológica, que é uma coisa positiva, que é uma coisa que dá às pessoas a convicção e a percepção e, desejavelmente, depois políticas em que eu encontro diferenças e posso ter partidos e forças políticas que representem os meus interesses, em vez de representarem uma nebulosa de interesses que não se sabe quem são. Mas isto pode ter como um aspecto negativo, e tem em alguns aspectos, penso que já é visível também, um grau de sectarismo no debate político que também não é muito saudável. Mas não, é difícil ter sol na areia e chuva no naval. Se calhar estou a pedir outra vez mais a definição, mas qual é que tu achas que é o impacto também deste contexto na percepção do voto útil, de votar no menor dos males? Sim, continua a ser. Vai aumentar, vai diminuir? Continua a ser adivinhação, mas vamos lá ver. Eu penso que um dos objetivos de alguns dos partidos que estão envolvidos nesta solução do governo, eu diria que em particular o Bloco de Esquerda, é precisamente o de acabar com essa percepção. O objetivo do Bloco de Esquerda, neste momento, e é uma das razões, aliás, que é uma das coisas que dá mais coesão a esta solução do governo do que muita gente pensaria no passado, é que o Bloco de Esquerda quer que isto seja um sucesso. E um sucesso é o quê? O sucesso é mostrar às pessoas que votar no Bloco de Esquerda é um voto útil, que o Bloco de Esquerda ajuda o Partido Socialista a governar à esquerda. Portanto, aquilo que o Bloco de Esquerda quer evitar é o tipo de volatilidade que a sua base eleitoral teve no passado recente, em que tem uma eleição, em que depois uma eleição seguinte perde metade dos eleitores. O Bloco de Esquerda quer evitar isso e quer certamente dar às pessoas a percepção de que votar num partido mais pequeno não é inútil, é um voto útil, é um voto que ajuda a que o PS governe à esquerda. Da mesma maneira como durante muito tempo o CDS se apresentava como o braço direito do governo, não sei se o braço direito do PSD, não sei se se lembram, era a ideia de que votar em nós não é inútil, nós fazemos com que o PSD governe melhor, não é? E penso que é isso que o Bloco de Esquerda quer para si. Vamos ver se vai conseguir. Não é para mim garantido, vamos ver, que se chegarmos a uma situação em que para as pessoas os dois principais partidos estão muito próximos um do outro, em que a vitória e a derrota seja decisiva, que isso não gere voto útil. Mas o que é curioso no que se passou em 2015 é que a vitória e a derrota, no sentido convencional, não ditaram a solução do governo. Portanto, quer o que se passou na última eleição, quer o que se está a tentar, o que estes partidos estão a tentar que seja a sua prática política, aquilo para que podem contribuir, é precisamente para mitigar essa ideia de que o voto útil é votar num dos grandes partidos. Estamos mesmo a chegar ao fim. A obsessão, digo eu, se calhar não vais concordar comigo, que existe durante campanhas eleitorais na comunicação social, com sondagens em que há um dia, no outro dia a seguir há outra, no outro dia há outra a seguir, bem ou mal analisadas,
é bom para a democracia? Influencia o voto ou não influencia, e de que maneira é que isso acontece? Bem, a resposta a essa pergunta é um tratado, mas e não sei se há uma resposta definitiva. Vamos começar pelo influencia. Eu acho que não há ninguém que esteja convencido de que as sondagens não influenciam a decisão de voto. O problema aqui é como e em que direção. E isso eu diria que não há ninguém que possa dizer categoricamente que influenciam sempre da mesma maneira. Não é? Nós temos muitos cenários possíveis e muitas situações possíveis e muitos efeitos possíveis que, em alguns casos, até se podem neutralizar. Por exemplo, eu se tiver 2 partidos que me apareçam nas sondagens separados por 5 pontos, não é? Qual é o efeito da sondagem? É o de dizer àquelas pessoas que não estavam muito convencidas que iriam votar, mas que se calhar se forem votar podem ajudar o segundo partido a ultrapassar o primeiro? Ou é o de dizer aos que seriam apoiantes do primeiro e tencionariam votar que se calhar não vale a pena votar porque o primeiro partido está à frente? Ou é de dizer-lhes pelo contrário que 5 pontos não é uma diferença assim tão grande e se calhar vale a pena votar? Ou é o de dizer aos apoiantes dos outros partidos mais pequenos que se calhar a eleição está decidida, portanto podemos votar à vontade, não precisamos de votar? Quer dizer, é muito difícil. Há tantos efeitos possíveis. E qual é o efeito prevalecente? Aquilo que nós vemos, por exemplo, é que quando se fazem estudos experimentais, estudos em laboratório, em que se coloca as pessoas perante cenários e se lhes dá estímulos com informação fictícia, os efeitos aparecem sempre. Quer dizer, quando nós desenhamos a experiência, os efeitos aparecem, só que as pessoas não vivem numa experiência. Eles vivem num contexto real, com múltiplas fontes de informação. Quem é que me diz, quando eu acho que há o partido A que vai ganhar, quem é que me diz que eu formei essa convicção na base da sondagem? Ou que eu não formaria essa convicção sem a sondagem? Portanto, isto, para resumir uma coisa complicada, estudar os efeitos das sondagens é extremamente difícil. É muito fácil num contexto artificial, de laboratório, não é? Em que nós colocamos as pessoas perante estímulos. Num contexto real é muito difícil. Este primeiro ponto. Segundo ponto, isto é bom ou é mau, a ver as sondagens? No fundo, uma sondagem é informação, que até pode ser informação falsa ou uma informação que até não esteja a refletir muito bem. Mas porquê é que as pessoas se preocupam tanto com esta informação e ninguém se preocupa com... ninguém coloca em cima da mesa a ideia de agora, na última semana, nas últimas 2 semanas, ninguém pode fazer comentário político, ninguém pode dizer seja o que for sobre as eleições, porque isto pode influenciar as pessoas. Porque ninguém diz isso, não é? Não faria sentido, seria uma loucura. Então porquê é que as pessoas acham que faz sentido achar que se vai proibir as sondagens? Porquê é que há um tipo de informação que é inaceitável e outro que é? Não é? E depois há outra coisa ainda que tem a ver com este argumento de proibir as sondagens, é que em todos os sítios onde se proíbem as sondagens, nomeadamente nas últimas semanas, a informação sobre sondagens aparece sempre. Agora nós vamos ver em Espanha, esta semana, não é? Portanto nós vamos ter eleições em breve, que não pode haver sondagens e portanto vai aparecer uma sondagem que é feita alegadamente em Andorra, não é? E que apresenta, não diz os nomes dos partidos, mas diz o nome dos legumes e dos frutos que as pessoas já sabem quais são os partidos. Essa informação aparece sempre, mas aparece muitas vezes de uma forma sobre a qual não há qualquer controle, qualquer vigilância, qualquer pessoa pode dizer o que lhe apetece. É o que acontece em Itália, nas últimas 2 semanas não há sondagens. Depois é evidente que aparecem números. Portanto, isto é bom, não é? O que eu não percebo bem pelos argumentos das pessoas que são contra as sondagens é, primeiro, não percebo bem quando é que havia democracia sem sondagens. Não me recordo desse momento, não é? Talvez no século, mas mesmo assim no século XIX havia as straw polls e havia esse tipo, havia sempre uma tentativa de tentar perceber quais eram as preferências das pessoas, não é? E a partir do momento em que começa a haver sondagens mais científicas, então, num país como o nosso, em 73, eu tenho um livro sobre sondagens onde falo nisto, a primeira notícia do Expresso, ainda antes de haver um regime democrático, era com o resultado de uma sondagem. Portanto, nós sempre vivemos com isto.
A ideia da proibição, de limitar, não me parece que faz sentido. Acho que faz tanto sentido fazer isso como querer limitar a opinião política e os comentadores que vêm dizer os portugueses querem, mas porque é que isto é melhor do que o resultado de uma sondagem, não é? Quanto mais sondagens houver, o que tem de haver é transparência. O que tem de haver é a capacidade de eu, quando aparece o resultado de uma sondagem, de eu poder saber, eu e qualquer outra pessoa, poder saber como é que aquilo foi feito, quando é que aquilo foi feito, de que maneira. Essa transparência é que, para mim, é a melhor maneira de garantir que acabamos num espaço crítico melhor, em que as pessoas podem imediatamente detectar que ali há o potencial para haver manipulação, questionarem os resultados, relativizarem os resultados. Agora, a proibição, a meu ver, dá sempre resultados perversos, e o que vemos, a Itália para mim é o caso mais evidente, em que no tempo do Berlusconi apareciam, claro, na última semana aparecia o boato de que existia uma sondagem que dava este ou aquele resultado, que no fundo era pura manipulação. Isso é o que vamos ter se insistirmos nesta ideia da proibição. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Muito obrigado à equipa Pedro Zuzarte, Bernardo Afonso, Maria Almeida, Diana Carvalho, Pedro Cardoso, Tomás Pereira. Obrigado, Pedro. Obrigado. A música é dos Lotus Fever. Visitem-nos em apenasfumaça.pt para mais episódios e até à próxima.